E vamos falar basicamente sobre perseverança, né? Perseverança é uma palavra muito forte na Bíblia, você vê ela em inúmeros lugares, mas antes da gente entrar basicamente nisso, né, tem algumas coisas que é legal a gente falar, né? Tem uma palavra que hoje em dia ela é muito falada, que é a tal da resiliência, né? Em algum momento alguém comparou essas duas coisas, eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Acho que a palavra resiliência ela tem um significado na parte mais de psicologia, de humanas, essa coisa assim, de pessoas que por um motivo, em algum momento, uma coisa meio drástica, ele consegue sair em frente, né? E você ouve muito essas palavras para lá e para cá, né? Fulano, ele tem uma resiliência, né? Passou por um furacão, aí se levantou, está aí de pé, está lá lutando, né? Então você vê que a pessoa passou por um vale muito grande e saiu. Enquanto que isso é minha opinião, enquanto que a perseverança não é só um momento, né? Quando você vê na Bíblia, a perseverança é um estilo de vida para o crente. Porque a gente não está só para lutar agorinha aqui, mas até o último dia é necessário perseverança. Então, não é só lutar por esse problema que eu estou enfrentando e depois que eu sair dele, não, acabou. Não. Eu diria que talvez já está iniciando outro na tua vida, né? Outro momento que vai te moldando. Então, essa vida de perseverança é uma vida que Cristo nos ensina, né? Depois eu vou estar citando algum texto aqui também que fala que a gente precisa perseverar. Então, nesse texto aqui, em Hebreus, capítulo 12, ele vai falar um pouco sobre isso conosco, né? E eu quero, antes de mais nada, separar aqui 4 pontos importantes, né, sobre o livro de Hebreus. Eu sei que alguns irmãos, você que é aqui do centro aqui de Osaka, aqui de Sakai, tem o pessoal lá de Kishiwada também, que faz o estudo nas sextas-feiras, estão estudando Hebreus. Então, eu até perguntei para o pastor, será que você já está no capítulo 12, né? Não está, né? Ele disse, né? Mas vocês estão estudando o livro de Hebreus, né? Então, eu queria passar algumas informaçõezinhas que eu acho interessante para a gente poder entender do que está sendo dito, né? Do que está sendo falado aqui no capítulo 12. Né? É importante a gente dizer que não tem nenhuma informação sobre a autoria do livro de Hebreus, né? Tem momentos que você pode achar que pode ser Paulo, tem algumas coisas ali que você fala, não, mas acho que não é Paulo. Pode ser, tem alguns estudiosos que afirmam que talvez tenha sido Barnabé, outros vai para uma linha mais de Apolo, enfim, a gente não está para discutir quem é o autor, não importa, né? Um dia eu creio, né? Existem algumas perguntas, né? O pastor sempre fala isso, né? Que a hora que a gente chegar no céu, você já tem que estar com a tua listinha lá, várias perguntas, né, que não foram respondidas aqui, talvez uma delas seja essa, quem é que escreveu esse livro? Porque não está claro, em outros livros está muito explícito, né? Fulano de tal escrevendo para tal pessoa. Mas aqui não está muito claro. Então, qualquer dito fica um pouco meio especulativo. Então, a ideia aqui hoje é apenas trazer isso como uma informação. A segunda questão é o alvo dessa epístola, dessa carta. O alvo é uma comunidade cristã que veio do judaísmo, né, se converteu, e então essa carta aqui é para esse grupo de pessoas, né? E a terceira coisa é a razão dessa carta. Qual é o pano de fundo do que está acontecendo aqui? Né? Por que falar de perseverança? Então o pano de fundo é preciso entender o que está acontecendo. Esses irmãos, essa comunidade, eles estavam meio assim, rapaz, a coisa está apertando, o cerco está pegando, tem gente sendo perseguida, está acontecendo um monte de coisa. Eles começaram a olhar meio que para trás. Se a gente voltar para o judaísmo, lá não está tendo perseguição. Lá parece que a vida é mais tranquila do que essa. Parece que aqui nós estamos sofrendo muito. Então começou um burburinho no meio da comunidade. Então essa carta é escrita para trazer uma ideia de perseverança. Gente, não voltem atrás. Né? Não olhem para trás, né? A gente precisa olhar para frente. Olha, está difícil. Aí ele começa os capítulos ali, capítulo 10, do capítulo 11, fala muito sobre isso, né? Sobre você manter firme no Senhor, embora passe por adversidades. É por isso que a gente chega no capítulo 12 e ali
o escritor está batendo nessa tecla sobre perseverar. Persevere. Né? Então, essa geração está tentada, né, a voltar ao judaísmo, e por isso que eles recebem essa carta para eles. Aqui o quarto ponto da gente poder falar é que o livro de Hebreus, de modo geral, ele é conhecido, né, alguns pensadores acreditam e denominam ele como uma espécie de quinto evangelho. Por quê? Porque existem uns 4 evangelhos que a gente conhece, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que tratam na sua profundidade sobre o ministério terreno de Jesus, né? Fala o quê? Sobre a vida dele, o nascimento de Jesus, fala sobre a sua vida, fala sobre o ministério dele terreno, fala sobre a morte dele, todo o propósito para que ele veio, fala ali nos 4 evangelhos, morreu, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Então, os quatro evangelhos, eles trabalham com essa ideia, né? E o livro de Hebreus, ele tem parece que é um pós isso, né? Ele trabalha mais o lado do ministério celestial de Jesus. Porque ali nesse livro você vai ver que ele está dito que ele subiu aos céus, ele está sentado à direita de Deus. Ali, nesse livro, fala sobre quem é Jesus. Ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que os profetas. Enquanto está batendo nessa tecla, para mostrar que Jesus é acima de tudo que vocês pensam que é importante. O sacerdote lá atrás, não. Ele é maior. Ele é maior do que os anjos, porque ele criou todas as coisas. Então, está falando sobre a pessoa de Cristo, o Cristo glorificado, a pessoa de Jesus, ele é maior do que tudo isso, né? Ele é maior do que... Ele é um sumo sacerdote hoje para nós. Ele é um advogado para nós, lá no capítulo 4 vai falar sobre isso. Ele é um intercessor para nós, né? Eu quero no capítulo 4 aqui, não precisa abrir, depois só para a gente ler. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Nós temos alguém que se preocupa conosco. O capítulo 4, versículo 15, 16 fala sobre isso. Nós temos alguém que podemos correr para ele e ele se compadece de nós. É o nosso advogado, é o nosso intercessor. Se você está passando dificuldade, ele te recebe. Ele te espera que você se aproxime dele. Então, acheguemos-nos a ele, diz o texto, né? Então, Hebreus fala sobre esse Jesus que se importa conosco, que hoje é o nosso advogado. Ele nos socorre, irmão, até o dia da sua volta. Ele está aguardando. Até o dia que Jesus voltar, ele pode nos socorrer. Então, está passando dificuldade, corra para ele. Grite, busque a Deus. Amém? Então, só para a gente falar, Hebreus, ele diz sobre isso, sobre Jesus, sobre a grandeza de Cristo. Sobre a grandeza. Não há ninguém que se compara a ele. Ele é o Criador de todas as coisas. E por isso que nós chegamos nesse capítulo 12. E aqui eu quero ler com os irmãos e quero falar algumas coisas que eu acho que é importante para nós nessa caminhada. Todo mundo aqui está na mesma caminhada, correndo a mesma corrida, indo em direção a Cristo. Então acompanha aí. Hebreus 12:1, pode deixar aí para nós o versículo? Hebreus 12:1. Esse texto começa com uma palavrinha, portanto, né? E toda vez eu não sou, vamos dizer assim, expert no português, mas o pastor gosta de falar sobre isso, é interessante quando você pega. Até nisso, quando você faz uma leitura bíblica, é preciso ter um cuidado, né? Você precisa, quer dizer alguma coisa. Essa palavra, portanto, quer dizer alguma coisa. Eu pesquisei lá no português, ela é uma conjunção conclusiva, né? Não sei se você lembra lá atrás, quando a gente estudou isso, né? Também tem aquela coisa de então. Quando fala assim, então tal coisa, na verdade você tem que ver o que foi dito antes, porque está querendo dizer está querendo ligar alguma coisa. Então, uma frase que tem portanto, na verdade, ele está dizendo alguma coisa atrás. Né? Por exemplo,
Eu peguei um exemplo aqui, anotei, né? Se você falar assim, portanto, não tenho dinheiro para sair. Fica uma coisa meio sem sentido. Fala, mas peraí. O que quer dizer aqui é o seguinte, que eu não recebi meu salário, portanto não tenho dinheiro para sair. Na verdade, você está querendo dizer alguma coisa antes. Não dá para você isolar. Nesse sentido aqui, o capítulo 12, ele tem que ser visto, alguma coisa atrás. O que está acontecendo? Você não pode começar simplesmente a partir do versículo 1, isoladamente. É por isso que a gente cria algumas coisas meio estranhas. A pessoa pega isoladamente um versículo e não busca entender o que está acontecendo. Então, a gente precisa voltar no capítulo 11, eu creio que todo mundo conhece, que é o capítulo lá dos heróis da fé. Começa falando sobre homens ali, uma galeria de pessoas que fizeram uma história durante a Bíblia, durante o que nós lemos através da palavra de Deus. Então, o que está querendo dizer aqui o texto? Então, a gente precisa entender esse versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, o capítulo 11, na verdade, ele quer dizer isso daqui. Ele quer ligar com o capítulo 11. Essas testemunhas do capítulo 11. Eu não sei se você já ouviu, tem pessoas que falam assim, olha, essas testemunhas aqui são as pessoas que estão ao nosso redor. Não é bem isso. Essas testemunhas que estão ditas aqui nesse versículo é o capítulo 11. É o Abraão, é a Sara, é o Enoque, que foi trasladado, não viu a morte. É ali os patriarcas, você começa ali a ver tantos homens e mulheres ali importantes ali, né? Então, todas essas pessoas tinham algo em comum, que era a fé. Quando você começa a ver o texto sobre Abraão, não é como nós que chegamos assim, ouvimos Deus falar hoje aqui, e Deus fala assim, vai por esse caminho, você fala amém. Abraão não conhecia, ele vivia no meio do povo pagão, de repente ele ouve Deus falando, sai dessa terra, vai para uma que eu vou te mostrar. Ele pega e vai, pela fé. É pela fé, depois que ele está lá já velhinho, você já imagina a idade que ele estava, Sara também, já avançada em idade, mas ele crê na promessa. Então, a fé, o capítulo 11 fala muito sobre fé, a fé é algo assim muito forte, aqui no capítulo 11, versículo 1, diz assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé não é algo palpável. Se eu disser para você que tem um negócio aqui em cima, basicamente isso é fé, você fala, não estou vendo. Eu digo assim, mas pela fé ele está aqui. Então é uma coisa que a gente não vê, a fé, não dá para você apalpá-la. E diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu lembro que na última mensagem que eu ministrei falando sobre a Bíblia, eu até falei lá que a minha preocupação não era provar para as pessoas, olha, para os irmãos da igreja, olha, a Bíblia é verdade, é isso. Porque se a gente já é servo de Deus, automaticamente a gente crê que a Bíblia está dizendo. Eu não questiono se Jonas foi engolido por um peixe ou não. Isso daí eu creio e acabou. Se alguém que não conhece vem e questiona, eu não sei explicar, eu não sei dizer, não sei desenhar para ele, eu só sei dizer o seguinte, eu acredito, eu creio nisso. Então tem fatos que a Bíblia relata que, vamos dizer, humanamente a gente não consegue explicar, é pela fé. Quando você tenta explicar a criação de todas as coisas, fica difícil, a nossa mente ela é limitada. Mas eu creio que as coisas se tornaram fato, o que a gente apalpa, o que a gente vê, tudo veio do nada, Deus criou todas as coisas, isso é pela fé. Então o capítulo 11, ele começa a tratar sobre fé, e todas aquelas pessoas ali tinham algo em comum, a fé. Então você vai ver ali Abel, você vai ver Noé. Imagine Noé ouvindo Deus falar para ele construir uma arca, e de repente viria um dilúvio. Se fosse a época de chuva igual nós estamos agora, irmão, até poderia ficar bom. De repente começa a época de chuva, mas naquela época não tinha. Então, você imagina, como é que é isso? É pela fé. E ainda o cara era zombado. As pessoas ficavam tirando sarro dele, ele seguindo em frente. Então, esses homens começam a nos dar um testemunho de vida,
um testemunho de fé. Por isso que o texto começa dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Qual é essa nuvem? Qual é esse sentido de nuvem? É uma grande quantidade de pessoas, né? Que pela sua maneira de agir, pelo seu testemunho, ele nos motiva. Quando você vê o agir de Deus na vida desses homens e mulheres, você fala, Deus é fiel. Isso traz lições para a nossa vida. Se você fala, nós falássemos de um Deus que você fala, mas eu não sei o que ele fez, olha aqui na vida dessas pessoas, não fez nada. Mas não, a gente começa a ler o texto bíblico e você começa a ver o que Deus fez na vida de inúmeras pessoas que agiram pela fé e você fala, Deus é fiel. É o mesmo Deus que agiu na vida desses homens aqui, de Isaac, de Jacó, de José. Deus foi fiel com esses homens, por que ele não pode ser fiel comigo? Então tudo isso que eu estou lendo aqui, o capítulo 11, ele começa a ativar em nós, vamos dizer assim, despertar em nós, essa vontade de você falar, nossa, Deus é fiel, cara. Olha o que ele fez, olha o cuidado que ele teve, olha o que esses homens nos ensinam. Então essas testemunhas, na verdade, elas estão como se estivessem ao nosso redor, nos incentivando, para a gente seguir em frente, para a gente perseverar, para a gente não desistir. Onde eles estão, olha o que eles conseguiram, olha o que Deus fez na vida deles. Então esse início de versículo, né, essa testemunha, são essa do capítulo 11. Então, quando você for ler novamente esse versículo, volta no capítulo 11, lê completo, aí depois você entra no 12, você fala, agora estou entendendo. Há uma grande nuvem de testemunha ali atrás, e ela nos motiva, ela mostra que Deus é um Deus fiel e maravilhoso. Dando sequência, vamos acompanhando aí, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. É interessante aqui, irmão, que esse versículo começa dizendo assim, né, desembaraçando, na verdade é se desvencilhando, tirando, né, todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A gente vai falar a palavra pouco a pouco aqui, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A ideia aqui é de uma corrida, a ideia aqui é de um estádio, de uma arena. Você está ali dentro, imagine você dentro de um estádio. Eu não sei se você já participou de corrida, se você já esteve num campo, seja lá, qualquer coisa. Quando você olha assim, tem uma torcida, né? Na verdade o atleta, quando ele está lá dentro da arena, ele espera que aquela torcida que está ali fora, não fique gritando contra, mas esteja apoiando. E na verdade a ideia que dá dessas testemunhas é que eles estão ao redor, dizendo, olha para nós, olha a fidelidade do nosso Deus, e vamos em frente, vai, segue firme. Então essa ideia de que as testemunhas estão em volta, e o texto segue dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso. Nenhum atleta, irmão, vai correr, você não vai ver lá na pista de corrida o cara com a mochila nas costas, né? Desembaraçar é tirar todo o peso. Todo atleta que é sério, vamos dizer assim, ele não vai correr com tênis de sola dura, ele não vai correr com uma calça jeans pesada, tem uma roupa específica. Se tem uma bolsa, ele deixa a bolsa lá fora. Agora, na hora da corrida, eu preciso tirar todo esse peso que está sobre mim, né? Então, a ideia que esse texto nos traz é que na corrida, nessa corrida que está falando aqui, com a plateia nos apoiando ali, com as testemunhas nos apoiando, a gente tem que lançar fora todo o peso. Esse peso aqui tem a ver com uma ideia de que ele nos deixa mais vagarosos, sabe? Quando você está carregando um peso, se vier um animal correndo atrás de você, o que você faz? Está carregando, vou fazer um exemplo aqui, quem está carregando um saco de arroz de 20 quilos, e de repente ele olha atrás, tem um animal correndo atrás dele. A pergunta é, ele segue correndo com esse saco de 20 quilos, ou ele lança fora esse peso de 20 quilos e não é? Qualquer pessoa lúcida, ele vai largar esse peso. Ele fala, com esse 20 quilos não consigo, né? Então, a ideia aqui do crente é deixar esse peso. Qual é o peso? Às vezes são conceitos, são ideias que a gente vem carregando há anos. Ai, não. Mas Deus pede que a gente tire tudo isso, né? Tudo aquilo que atrapalha, né? Em alguma área, você tem que fazer uma avaliação da tua vida. O que está atrapalhando? O que me tem me tornado mais vagaroso nessa caminhada?
né? Às vezes são conceitos que a gente tem aí que fica pensando tanta bobagem. A gente precisa largar tudo isso, porque a gente precisa ir em frente, não dá para ficar parado. Enquanto a pessoa carregando um peso danado. É interessante que lá em Mateus, né, ele fala, acho que é capítulo 11, versículo 28, Jesus oferece, né? Você que está cansado, está sobrecarregado, está muito peso sobre as tuas costas, vem cá, vamos trocar comigo. Meu fardo é leve. Ele troca, dá um fardinho, só 1 quilo de algodão para você, vamos dizer assim. Fica muito mais leve para você seguir em frente e seguir a Jesus. Então esse texto mostra, a primeira coisa que devemos fazer é olhar para testemunho, o exemplo deles. A segunda é tirar todo o peso. Está pesado aí a caminhada, está difícil, lança tudo para trás, né? Vocês lembram do apóstolo Paulo? Eu tive a oportunidade de falar sobre o livro de Filipenses. Ele fala isso, né? Porque Paulo era, vamos dizer assim, como se tivesse um peso sobre ele. Olha o passado de Paulo, pesado, um negócio obscuro, terrível. Mas ele fala, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, meu amigo. Se eu ficar olhando, carregando esse peso, tudo que as pessoas falam sobre mim, eu não vou andar. Eu não vou a lugar nenhum. Então Paulo, ó, esquece do que ficou para trás, siga em frente, né? Então, deixe tudo esse peso, né? E o versículo, ele une outro texto aqui, né? Ó, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu queria ficar nessa frase aqui, ó, livrar-se do pecado que tenazmente nos assedia. O que é essa palavra tenaz aqui, né? Essa palavra tenaz, ela tem um sentido de que prende com força e agarra. A ideia aqui é que o pecado, ele, com muita força, ele nos agarra. Com muita força, ele quer se prender a nós, né? E a ideia não é de que um pecado exclusivo, um pecado específico, individual, não, mas é a natureza pecaminosa do ser humano. Graças a Deus nós somos salvos, graças a Deus nós chegamos a Cristo, Ele nos perdoou, como a Aline leu no capítulo 53 de Isaías, Ele morreu na cruz para nos dar essa oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus. Mas a pergunta é, nós continuamos essa natureza pecaminosa, se ela fica tentando agarrar em nós, tentando de alguma maneira nos prender, e a corrida, nessa caminhada, a gente precisa se desvencilhar. Imagine que você está correndo, você precisa fazer essa avaliação, você está correndo, o negócio começa a pegar alguma coisa em você, o que você tem que fazer correndo? Você arranca aquilo e segue correndo. Alguma coisa está querendo pegar em você, você precisa seguir em frente, mas aquilo está tentando te segurar, né? Você precisa seguir em frente, alguma coisa quer prender em você. Então, o pecado que tenazmente é um negócio assim, o diabo ele é sutil. O diabo ele está lá ele tenta nos alcançar de uma maneira muito sutil, não é uma coisa assim, uau, nossa, não. Às vezes você não dá nada. Às vezes é uma coisa pequena, não, tudo bem não, irmão. Nós temos que abrir os olhos, porque o diabo ele é astuto, né? Ele nos assedia, essa ideia de assediar, quando você fala sobre a palavra assediar, você não é da noite para o dia, começa um pouquinho aqui, não é? O assédio, né? O assédio como nós conhecemos, ele começa pouco a pouco, né? Começa bem suave, de repente aquilo já virou uma bola de neve. Então, o diabo também, dessa maneira, ele tenta nos agarrar, ele cria armadilha, né? Eu estava vendo outras versões bíblicas que falam, né, para a gente se livrar do pecado, que de alguma maneira ele cria armadilhas para nós nessa caminhada. Então, a gente precisa estar de olhos muito abertos, né, seguindo em frente e se livrando de todo o peso, se livrando do pecado que tenta nos agarrar, tenta nos prender, né? E o texto segue dizendo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você vê que todo o versículo ele finaliza, vamos dizer assim, nessa carreira. Todo mundo está correndo essa carreira. Todo mundo está nessa disputa, vamos dizer assim. Está na pista, está todo mundo correndo, né? De que maneira nós temos que correr, né? Com perseverança. Aqui, se a Bíblia estivesse dizendo apenas o seguinte, corramos a carreira que nos está proposta, mas ela é enfática em dizer para nós, assim, ó, corramos com perseverança. Não basta correr, tem que ser perseverante. Você já viu quando as pessoas querem fazer alguma coisa? Eu vou começar a fazer academia. Uma vez, eu vou todo dia. Segunda, ele começa na segunda, na terça-feira, rapaz, está doendo tudo.
Ai, Jesus, será que eu vou na terça? Meu irmão, você precisa ser perseverante, não é? Em tudo que a gente vai fazer, precisa de perseverança. Aqui o texto ele é bem claro, corramos com perseverança, porque não é fácil. Não é fácil ser cristão. Tem muitas pessoas que olham para uma pessoa cristã e falam, maravilha. Depois que ele entra no meio, ele fala, rapaz, o negócio é duro, hein? Não é fácil não. Né? Ser cristão não é fácil, não é um mar de rosa. Ser cristão não é uma vida, vamos dizer assim, tranquila, não. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos preparou dessa maneira. Nós teríamos muitas aflições. Né? Não é fácil. Ele mesmo passou, Ele não veio ensinar, Ele não veio oferecer um evangelho que fosse assim, mil maravilha, mar de rosa, não. Né? Então, nesse texto Ele diz para nós o seguinte, com perseverança, essa carreira, essa corrida, ela tem uma largada, na hora que a gente chega para Cristo, na hora que Ele nos alcança, começou. Até vai ter uma linha de chegada, eu preciso correr, né? Eu preciso ir em frente, eu preciso... E é algo interessante que o versículo, quando ele fala que essas testemunhas estão ao nosso redor, é como se eles estivessem vendo a gente cruzar a linha de chegada. Então vamos, persevera, gente. Firme, não desista. Sabe aquela coisa de você olhar para a pessoa assim e falar, não desista. Eu não sei se você gosta de esportes olímpicos, assim, tem aquelas imagens das Olimpíadas antigas, aquela pessoa que estava até torta, assim, uma mulher, eu não me lembro de onde que ela era, e eles não podem tocar nela ali, né? Porque se tocar ela é desclassificada. Mas ela estava indo, a linha de chegada estava lá, e ela indo, passando talvez mal ali já no final, mas ela disse, eu vou cruzar, né? E a torcida em volta já não estava mais preocupada quem é que vai chegar em primeiro, segundo ou terceiro. A torcida em volta estava dizendo assim, vai, né? Vai. Aquela torcida, não desista. Está ali, talvez 10 passos, parece uma eternidade, mas eu estou indo. Então, nesse sentido da gente ser perseverante, né? De apoiarmos uns aos outros, né? Essa ideia do texto aqui em Hebreus 10, 24, né? Que volta aqui um pouquinho comigo, 10, 24. Ele fala assim, né? Falando sobre essa perseverança do crente, ele diz assim, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa ideia da gente estimular um ao outro na caminhada cristã, irmão, não é você que vai vencer e você não está preocupado com quem está do teu lado. Mas é muito gostoso quando você está indo em frente e fala, irmão, vamos embora. E aí, você precisa de oração, eu vou orar com você. O que você está precisando? De um apoio? Sabe quando você está indo com alguém, subindo uma montanha, aí alguém começa a falar assim, estou cansado, eu vou ficar por aqui. Você fala, não, vamos em frente, todo mundo. Nós estamos numa caminhada em conjunto. Né? E esse texto aqui, essa ideia de você estar junto ali, apoiando um ao outro, essa ideia das testemunhas apoiando, é a mesma que a gente tem que ter um com os outros na igreja. Eu sei que tem gente que está mais maduro do que outro, tem gente que está chegando, precisa de uma paciência, né? Mas a gente precisa dar suporte uns aos outros. O apóstolo Paulo fala para a gente suportar uns aos outros. Não é para que a gente tenha que aguentar, ter aquele, ai, que paciência. Não é nesse sentido. É você de dar suporte para a pessoa. A pessoa não consegue subir aqui, você fala, peraí, eu vou estender minha mão, você pisa aqui, eu te ajudo a subir. Né? Eu tenho interesse que você siga em frente. Então, nesse sentido, a gente dá apoio uns aos outros, né? E eu falei sobre os versículos sobre perseverança. Lá em Mateus 10, 22, ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo, em meio às aflições. Se você ler o contexto lá de Mateus 10, falando sobre perseguição. Lá em Mateus 24, 13, que está falando sobre os últimos dias, o fim dos tempos, né? Fala, né, que o amor quase todo se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, há necessidade de perseverar até o fim. Né? Em Marcos 13, né? 13, né? Diz assim, vocês seriam odiados, perseguidos, porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não é só perseverar, por isso que eu disse que é totalmente diferente aquela ideia de resiliência, de que é apenas um momento. Não, a vida cristã, ela é uma vida de perseverança, é um estilo de vida. Quando você entrou por esse caminho, você fala, ih, rapaz, agora eu preciso, hein? Não dá para olhar mais para trás, não. Eu preciso seguir em frente, eu preciso ganhar força aqui. Lá em 2 Timóteo 2,12 fala, se perseverarmos com Ele, reinaremos juntamente com Ele. A promessa. Então,
há necessidade da gente ser perseverantes em Cristo Jesus, né? Então esse versículo aqui, ele fecha o primeiro versículo dizendo, corramos com perseverança. Correr é preciso ter vontade, é preciso ter, eu quero chegar, eu quero alcançar, e vamos correndo. Então corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui vamos para o versículo 2 aqui. Versículo 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aqui, a primeira coisa que nos chama a atenção é que nessa corrida, aí você tem que ligar o versículo anterior, do que está falando? De uma corrida. Você precisa ser perseverante, de que há uma nuvem de testemunhas sustentando a nossa fé para que a gente siga em frente. E ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Por que esse texto nos fala isso também? Porque, irmão, se a gente não olhar firmemente, a gente é tragado pelas coisas que temos ao nosso redor. Né? Quando você está dirigindo o teu carro, você que dirige aqui, não dá medo quando alguém está dirigindo assim, eu estou do lado, a pessoa está dirigindo, e ele começa a falar comigo, e começa a olhar para mim. Eu estou do lado dele, ele está falando ele está dirigindo. Ele começa a olhar para mim, eu falo, rapaz, pode falar que eu estou ouvindo, não precisa ficar olhando para mim, mas você precisa olhar para frente, cara. Você precisa olhar para a rua. Porque do nada uma bicicleta atravessa, do nada um velhinho atravessa, do nada aparece um carro, o farol fecha, do nada você leva uma multa. Então, o texto tem essa ideia de a gente olhar firmemente. Por que tem que olhar firmemente? Porque senão nós somos atraídos por aquilo que está ao redor. As coisas que o mundo hoje nos oferece, né? O mundo aí fora, quando você sai na rua, tudo o que está aí fora é para te atrair, é para chamar a atenção, né? Até para, você sabe que, se você começa a andar na 26 ali, né, onde o Rogério mora, ali alguns irmãos moram, ou lá onde o pastor mora, 41, é 40, pastor, não sei. Você começa a andar, 41, aí você começa a olhar assim, é restaurante, e a maioria das vezes a cor é vermelho ou amarelo, você pode perceber. Não sei se você já parou para pensar que a maioria de onde tem comida é essas cores que chamam a atenção. Se o restaurante for meio marrom, ele não vai atrair ninguém, você passa direto, mas quando está passando um amarelão, parece exagerado, mas ele tem um propósito, é para te atrair. Né? Você passa ali, então aquelas cores vermelhas, aquele amarelão, é para chamar a atenção do cliente. Né? Então tudo tem uma linguagem. Então, nesse sentido aqui, a gente precisa olhar firmemente para alguém. E esse alguém é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Por que está falando sobre fé? Porque nós viemos falando sobre o capítulo 10, o capítulo 11, está falando sobre fé. Quem é o autor da fé? É Jesus. Quem é o consumador da fé? É Jesus. Então é para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós temos que firmar os nossos olhos. Não basta somente olhar de vez em quando, passar o olho. Sabe, quando você tem um filho pequeno, você não tira os olhos dele. Porque senão, irmão, qualquer vacilo desaparece. Não é? Sabe quando você sai pela primeira vez com o teu filho pequenininho, que ele está começando a dar aquela corridinha assim, aí você está no meio do shopping. Alguém fala com você, você responde, a hora que você vira, cadê o moleque? Desapareceu. Quem é pai aqui? Né? Eu sou pai, eu já perdi o filho dentro do shopping. Aí você tem que correr lá naquela parte lá. Aí eles, de repente, você ouve eles falando, tem uma criança com a roupa assim, você fala, é ele. Foi uma vacilada, irmão. Quem tem filho pequeno sabe disso, não tira o olho. Então, os homens geralmente acontece isso com a gente. Não sei porquê, mas os homens, geralmente, a gente dá uma dormida no ponto, perde. Então, a gente precisa olhar firmemente, porque se a gente não olhar para Jesus, nossos olhos são levados para outro lado, né? E são as distrações da vida. Eu não lembro qual idade que eu tinha, mas eu lembro que a gente encontrou umas imagens numa revista e estava escrito assim, olha firmemente para essa imagem, tem um cavalo aqui, um exemplo, né?
Aí nós ficava olhando para aquela imagem ali, olhava, não tem cavalo nenhum. Até que alguém firmou o olho, trouxe mais perto, firmou o olho naquela imagem, falei, eu vi o cavalo. Era aquelas imagens lá atrás, quando começou a falar sobre imagem de 3D, né? Você começa a olhar muito firmemente para o centro daquela imagem, de repente é um negócio assim, de repente você começa a ver uma imagem, de propósito eles produzem imagens assim. Então a ideia é da gente manter o nosso foco em Cristo, né? Principalmente nos dias de hoje, olhando para o que o versículo anterior diz, que o pecado que tenazmente nos assedia, ele está ali tentando pegar em algum momento, você desviou o olho, ele já ofereceu alguma coisa para nós, né? Eu não tenho nada contra você que tem a Bíblia no celular, eu também tenho, mas eu quero dizer para você que o celular, o que tem ali de informações do lado, aquilo é um prato cheio para distração, não é? Às vezes você está vendo alguma coisa, plim, alguma coisa, toca, nossa, que legal. Pá, quando você vai ver, 15 minutos depois, fala, onde é que eu estava? Eu estava lendo um versículo, eu vou parar aqui, mas como assim? Um negócio é assim, desviou, tirou tua atenção. Estava falando ontem com o irmão Leandro, que foi lá em casa, lá os irmãos conheceram ele lá no culto que teve em Kyoto, e estavam falando sobre essa coisa de rede social e sobre a novidade do momento, né, que já não é tão novidade, mas para mim né, que é o TikTok. Que o objetivo do TikTok não é ficar que você fique lá meia hora assistindo um vídeo. Não, o TikTok é 30 segundos. Com 30 segundos você fica preso naquilo ali, né? O que mais prende a gente, por exemplo, no Face, é aqueles vídeos que vêm na sequência, que são vídeo curto. Quando você percebe, você já assistiu 10, 15 vídeos e já está 1 hora na frente de um aparelho de celular. O que é isso? É as coisas que estão ao nosso redor que você não percebe, é suave. Porque você fala assim, por que a gente não consegue assistir um filme de 2 horas em casa? Porque 2 horas, irmão. Só que você começa a ver vídeo de 30 segundos, no final das contas você fala, fiquei 2 horas ali preso nesse negócio. Nem percebi, mas é verdade. É por isso que o mundo de hoje ele é tão rápido. Eu falei aqui na hora do louvor, né? É tudo rápido hoje. A pessoa não quer esperar 15 minutos num restaurante. Eu quero chegar num restaurante e o cara praticamente está com o prato pronto. Não sei se já aconteceu com você. O McDonald's, eu já fui de uma época, né? Quando eu ia lá atrás no McDonald's mais tempo, o McDonald's tinha assim, depois que você encerrou teu pedido em 1 minuto, 60 segundos, se o teu pedido não estiver na bandeja, você não precisa pagar. Eu não sei se você já passou por essa promoção do McDonald's. Como é que pode isso? Em 60 segundos, o meu pedido está na bandeja aqui no balcão. Se não tivesse, ficava sem pagar. Era uma promoção deles, para eles mostrar a velocidade, porque a velocidade na entrega de comida é uma briga entre os restaurantes. Por isso, quando você vai num restaurante 20 minutos a comida não chega, o cara começa a ficar impaciente. Meu Deus do céu, essa comida não chega, né? Então, é uma velocidade, por isso, fique atento, mantenha os seus olhos firmes em Jesus. Porque senão, quando você perceber, já está olhando para o lado, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, siga olhando para Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Da nossa fé não, da fé, né? De modo geral. Aqui, essa fé, né, ela nos mostra essa esperança. Você está lendo o capítulo 10, 11, 12, essa fé em Cristo nos faz seguir em frente, né? E aqui, o versículo, na sequência aqui desse versículo 2, fala que Cristo, né, ele tinha algo proposto ali, né? A alegria que estava proposta. Que alegria é essa? A alegria da eternidade. Quando Jesus veio no seu propósito, os evangelhos falam sobre isso, é óbvio que ele sentiu na pele a dor de ser crucificado. É óbvio que ele sentiu como humano a dor. Ele foi cuspido, ele foi zombado. Nós vemos tudo isso. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi furado. Teve tudo isso. Mas o que manteve ele foi porque ele via a alegria que estava proposta lá na frente. É por isso que a nossa caminhada, irmãos, se a gente olhar para o agora, a gente se desespera.
Meu Deus, olha, eu não tenho esperança, eu não tenho expectativa de nada, não. A gente tem que olhar lá na frente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se a nossa esperança for só aqui na terra, somos um pobre coitado. A nossa expectativa tem que ser no além daqui. Né? Uma vez salvo, a gente começa a falar: Deus, obrigado, Senhor, porque olha, eu estou aguardando a eternidade. Pode ser que aqui a gente vai ter muitos perrengues, muitas dificuldades, pode ser que muitas coisas que eu peça a Deus, Ele não me dê. Mas o principal Ele está guardando para nós. É isso que tem que realmente motivar a nossa caminhada. Né? A coroa que está sendo preparada para nós. E é isso que esse texto nos faz, que a gente olhe firmemente para Jesus. Filipenses 3,13 fala sobre isso, que Ele é o alvo, olhando firmemente para Jesus. Né? Que a gente possa realmente prosseguir para este alvo. Quando a gente olha para esse versículo, a gente entende o grande amor de Deus, ao enviar seu Filho, e o grande amor de Jesus ao se entregar por nós. Aqui ele diz que Ele não fez caso da ignomínia, que significa vergonha. Morrer numa cruz, ou morrer na cruz, era muito vergonhoso. Era, digamos, pode ser considerado a morte mais vergonhosa. Existia muitas outras maneiras de ser morto, mas a morte de cruz, aquela coisa de você estar exposto ali, nu, ali em público, você estava expondo tudo aquilo, era muito terrível, muito vergonhoso. Ele não ligou para isso. Ele não fez caso disso. Ele suportou a cruz. É por isso que quando você olha para esse versículo, você começa a olhar para Jesus e ele diz: olhe firmemente para Jesus. Para quê? Para que a gente veja em Cristo o amor dele por nós. Para que a gente veja em Cristo o quão grande foi seu amor, que ele suportou a cruz. Ele ignorou a vergonha que estava sendo oferecida. Então, quando a gente olha para Jesus, temos que olhar isso nele, né? Temos que olhar isso no Senhor. E tem muitas pessoas que olham para Jesus como se Jesus fosse um gênio, tipo assim, aquela coisa: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. O que tem que aflorar na nossa mente, quando a gente olha para Cristo, é esse amor que Ele teve por nós. E a verdade é que nenhum de nós merecíamos esse amor. Não há ninguém que possa dizer: não, mas espera aí, eu entendo que eu merecia esse amor. Eu entendo que eu sou uma pessoa até mais ou menos. Eu não sou tão ruim, não. Não há ninguém que possa bater no peito e dizer: olha, eu merecia. Não. Todos nós não merecíamos, mas o amor de Cristo é maior. Ele ofereceu por nós. Ele foi em sacrifício por mim e por você. E é isso que tem que estar em nossos olhos, brilhar em nossos olhos. Quando a gente falar de Jesus, tem que brilhar isso em nós. O meu Senhor que morreu por mim, morreu por nós. Isso tem que ser algo assim que está na nossa vida, como que se estivesse transpirando isso em nós. Se os nossos olhos estiverem em Cristo, firmemente, a gente vai entender isso claramente. Quão grande é o seu amor, a alegria que está oferecida a nós, que está prometida para nós. E quando você liga isso tudo com a fé, e você liga aqui a promessa que Deus fez aos antigos, Ele foi fiel, Ele continua sendo fiel, a gente se alegra ao olhar para Jesus, porque a alegria eterna que Ele está hoje na glória, preparado para nós este lugar, ela tem que dar alegria para nós hoje aqui. Fala: olha, está difícil, a vida não está sendo fácil, é um vale que eu estou enfrentando, é um momento complicado que eu estou vivendo, porém, o que me motiva, o que me faz perseverar nessa corrida, é o que está prometido para mim lá na frente. É a glória eterna, é a eternidade com Cristo. Isso tem que ser o prato principal. Tem muitas pessoas que estão correndo porque querem algo para agora. Eu preciso de algo para essa semana. Porque o interesse dele em Cristo é só para resolver o problema dessa semana. Tem muitas pessoas querendo que Deus resolva o problema dele de hoje só. Como se aquilo fosse o problema maior. Não. Ele já resolveu o nosso problema, essa é a verdade. Quando a Bíblia nos diz que
salário do pecado é a morte, nós já estávamos condenados, certo? Ao morrer Jesus na cruz, ele resolve o nosso problema. Agora a gente precisa seguir esse caminho perseverante, seguir em frente, porque ele é o autor e consumador da fé. Então olhe para Jesus. Ah, irmão, está muito difícil, olha, eu não sei como fortalecer minha fé. Olha para Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas que são exemplos de fé para nós, a gente olha, legal. Na verdade, o texto não diz só para a gente olhar para as testemunhas, o texto diz para a gente olhar para Jesus. As testemunhas estão para nos dar um suporte, vamos dizer assim. Estão para mostrar claramente, olha o que Deus fez, olha como essas pessoas caminharam em fé. Mas quando ele diz para nós buscar um exemplo, ele diz, é Jesus. É Jesus que você deve olhar. O irmão que está do nosso lado, às vezes o exemplo dele, a vida dele nos fortalece. Mas o nosso olhar tem que ser em Cristo. É Ele que se entregou por nós. É Ele que morreu por nós. É Ele que foi até o fim. E a Bíblia diz que Ele está sentado à destra do trono de Deus. No capítulo 4 de Hebreus fala que Ele está ali, basta você se achegar até Ele. Até o dia da sua volta, Ele nos ajuda. Ele nos estende a mão para conosco. O versículo 3, irmão, diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Essa ideia aqui de fatigar, né, de desanimar, desmaiando em vossa alma, traz uma ideia, né, até em outras versões bíblicas fala assim, né, de você não desistir, né? Quando você fala desmaiar em vossa alma, é uma ideia de não desistir. E eu fiz um diagnóstico aqui. Na verdade, você olha para esse versículo, há um diagnóstico, né? Que a gente não pode se desanimar, nem desistir na corrida, nessa caminhada aí. Mas tem um antídoto, né? O remédio para isso, para que a gente não desanime. Não basta a gente dizer, irmão, não desanime, não volte atrás, né? Não fique fraco, não é isso, não é simples esse negócio. Mas para que você não caia nesse caminho, você precisa olhar para Jesus, considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição. O exemplo de Jesus para nós não é para um momento, não é só para o culto, não é para 2 horas do culto, mas é em todo momento. Né? Em todo momento, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente precisa olhar para Jesus. Talvez você passe por momentos de fraqueza, momentos de desamparo, mas aqui no texto a gente precisa considerar a ideia de você atentar, olhar para esse texto, olhar para Jesus, olhar para aquele, quem é esse aquele? É Jesus, que suportou tamanha oposição. Tantos se oporam a Cristo, tantos lutaram contra, tantos tentaram fazer com que o plano de Deus não se concretizasse. Mas Ele foi em frente. Ele foi até o fim. E esse texto, ele nos mostra isso, né? O elo de ligação, para que a gente não se fatigue, para que a gente não desanime, para que a gente não desista, é olhar para Jesus. Esse texto, capítulo 12, fala sobre a gente passar por provações, não desistir, não olhar. E por que é tão forte essa palavra de a gente perseverar? Porque o contexto para o livro de Hebreus é de pessoas que estão pensando, que estão avaliando, será que vale a pena seguir aqui em frente, cara? Será que vale a pena seguir nessa caminhada cristã? Quantas pessoas pensam nisso? Talvez você está dizendo assim, mas eu não penso. Mas quantas pessoas muitas vezes ao nosso redor está pensando, falar, pai, eu não sei se eu vou, não sei se eu sigo, não sei se está difícil, estou ficando desanimado, estou ficando fraco, estou querendo desistir, cara. Né? Estou querendo dar um passo atrás, não sei. E o capítulo 11 mesmo, ele é muito forte, porque ele fala ali que pessoas ali foram açoitadas, muitos foram açoitados, muitos foram apedrejados,
muitos foram cerrados ao meio, né? Nesse momento aqui do capítulo 12, na verdade ainda não chegou, porque mais à frente o escritor diz assim, né? Que olha, vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar sangue. Estão sendo só perseguidos ainda. Estão sendo só falando mal de você. Está difícil de aguentar, de suportar, tudo bem. Mas ainda não chegou um nível, um estágio mais complicado. É fato que nos dias de hoje a gente pode olhar para nós e talvez entender, olha, realmente os dias têm sido difíceis, talvez você sofre algo contrário, talvez alguém fale, talvez alguém insinue sobre nós, sobre você. Mas você fala, olha, não chegou a esse ponto ainda da gente virar um mártir ainda. Mas isso somos nós, porque quantas pessoas que estão aí ao mundo virando mártires da fé. A gente tem uma história do capítulo 11 de pessoas que pela fé morreram, pela fé viveram com Cristo, com Deus, seguiram a Cristo, e depois ele termina dizendo que muitos ali sofreram tantas coisas no seu próprio corpo, e tantos anos já se passaram desse escrito, e nós podemos olhar para hoje, quantas pessoas nos dias de hoje também têm morrido, têm sofrido, têm virado mártires na história. Talvez a gente está longe disso, talvez a gente não tenha contato com pessoas assim, mas é fato que existem países que estão sofrendo perseguições na pele. Então, quando a gente olha para a nossa caminhada, fala, está difícil, mas eu começo a olhar e falo, meu Deus, eu acho que dá para a gente seguir em frente, cara. Tem muita gente sofrendo muito mais do que eu e está firme no caminho. Está firme olhando para Jesus. Né? Nada tem abalado essa pessoa, porque ele está olhando para Jesus. Cara. Se amanhã ou depois chegar o dia dele, amém, ele vai falar, mas eu vou encontrar com o meu Senhor. A gente passa por adversidades, enfermidades, doença, diagnóstico de todos os lados. Mas que a tua fé hoje aqui seja fortalecida em Cristo Jesus. Que você possa olhar para Cristo. Olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus atentamente, se você olhar para Ele, não desviar teus olhos, você vai ver o amor dele por você. Você vai ver o quanto Ele fez por você. E Ele poderia, lá na caminhada para a cruz, falar, não quero isso não. Na primeira chicotada Ele fala, parou, não quero não. Ele poderia, lá na cruz, uma palavra dele, terminar com tudo. Mas Ele foi em frente. Capítulo 53 de Isaías diz que Ele foi como ovelha muda ao matador. Ele não reclamou. Ele não fez nada contra. Mas Ele foi até o fim, porque Ele via lá na frente. Que hoje nós possamos ver lá na frente. A nossa vida, irmão, ela tem um limite aqui, né? Como o pastor sempre fala, né? Alguns estão mais lá na frente já, mas é uma caminhada que logo vai terminar. E nós precisamos estar bem com Cristo. A nossa segurança nele, a nossa esperança nele, aguardando o dia do Senhor, aguardando o dia da volta do Senhor, porque logo estaremos com Ele. Então tudo que nós passamos aqui, isso tudo vai ficar para trás. Todas as nossas lágrimas, todo o nosso choro, todas as nossas aflições, vai ficar para trás. Que a gente possa olhar para Cristo e isso nos motivar a perseverar e seguir em frente, Senhor. Eu sei que está difícil, eu sei que para muitos é choro. Às vezes você está sozinho num lugar, é só você e Deus ali, Deus conhece a tua vida. Então, eu queria ler com você Hebreus 4. Eu já li hoje aqui, mas quero que você leia comigo. Abra lá então, Hebreus, capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre ele ser o sumo sacerdote, que se compadece por cada um de nós. Capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. E ele, divino, mas também humano,
Ele veio no nosso meio, ele sofreu, ele passou aflições aqui no nosso meio. Ele entende, posso dizer para você que ele entende a sua dor, suas dificuldades, suas lágrimas. E aqui no versículo 14, o texto nos diz, Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer. Olha como é interessante esse texto. De que adiantaria ter um sumo sacerdote que não se compadece de nós? Mas o texto diz que ele não é essa pessoa. Ele é alguém que se compadece de nós. O nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. E nós somos fracos. Né? Não há ninguém que possa dizer, eu sou forte, eu aguento. Não, a gente é fraco, a gente depende dele. É por isso que a gente deve se achegar a ele confiadamente, confiar nele, se aproximar de Cristo, olhar para Cristo, fortalecer em Cristo, perseverar em Cristo. Há uma necessidade da igreja de sermos perseverantes. A caminhada com Jesus, ela requer isso de nós. Eu queria que você pudesse fechar teus olhos por um momento. Talvez você está aqui hoje, talvez a tua vida, ela tem sido de exemplo para muitas pessoas, assim como a irmã Aline falou aqui hoje, né, domingo passado, testemunho da irmã Ana. Esse tipo de testemunho que a gente compartilha no meio da igreja, não é que a gente quer mostrar que é mais forte do que outro, mas esse testemunho, quando a gente compartilha, pessoas estão ouvindo e falando, uau, cara, eu quero também ter essa força. E você ora junto, e você clama junto, e é isso que nós devemos como testemunho um dos outros. Compartilhar, seja em público, seja no particular, de você contar aquilo que Deus tem falado com você, tem mostrado na tua vida, para que pessoas venham a ser fortalecidas nisso também. Tem os exemplos bíblicos, mas também tem os exemplos que estão ao nosso redor. A comunidade que nós andamos juntos. Não é um por si, Deus por todos, mas é todo mundo no mesmo propósito. É a gente se importar com a lágrima do outro, é a gente se importar com a dor do outro, é a gente se importar com o choro de alguém. A gente fala, olha, e você testemunhar o que Deus tem feito na tua vida. Então, quando você compartilha, não tenha medo de compartilhar com pessoas. Ah, mas parece ser tão pequeno, mas para outras pessoas pode ser uma grande semente. E quando a gente compartilha isso, a fé, ela é fortalecida. E é essa fé que Hebreus está dizendo, capítulo 10, 11, 12, e bate nessa tecla, a gente precisa perseverar até o fim. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Então feche teus olhos por um instante, talvez você seja essa pessoa na vida de alguém. Que Deus fortaleça a sua fé. Que a nossa confiança em Cristo seja realmente muito, que haja uma dependência de Cristo em todo o tempo.